Olá, eu sou o professor Alberto Veras e nesta aula trataremos da parte final das intervenções de terceiros disciplinadas pelo CPC de 2015. Vamos começar com o chamamento ao processo. O chamamento ao processo é a forma de intervenção de terceiros por meio da qual o réu fiador ou devedor solidário, originalmente demandado, trará para compor o polo passivo, em litisconsórcio com ele, o afiançado ou os demais devedores solidários. O chamamento ao processo é sempre facultativo e mesmo que o réu não o faça, poderá reaver dos demais co-obrigados a parte que lhes cabe em ação autônoma. E professor, qual é a qualidade processual com a qual os chamados ao processo integram no processo? Nos termos do artigo 131 do CPC, os chamados ao processo são litisconsortes passivos ulteriores, de forma que o credor escolhe contra quem propor a ação fundada em co-obrigação. Assim, a posição dos chamados é a de litisconsortes do réu originário. Em caso de procedência, todos serão condenados a pagar ao autor e poderão ser executados. Como todos são condenados em caso de procedência, o credor poderá promover a execução em face de quem ele desejar, do réu originário ou de qualquer outro. Aquele que pagar pode se voltar nos mesmos autos contra o devedor principal ou os co-devedores solidários. O procedimento relativo ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a novidade trazida pelo CPC de 2015. O Instituto tem como objetivo viabilizar a responsabilização de pessoas naturais por atos praticados por pessoas jurídicas, bem como responsabilizar a pessoa jurídica por atos praticados pelas pessoas naturais que a controlam ou a comandam. O CPC exige que as razões de direito material que justificam a responsabilização do sócio pela pessoa jurídica e vice-versa, no caso da desconsideração inversa, sejam apuradas e decididas em amplo e prévio contraditório. Os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica são previstos por normas de direito material, em especial pelo artigo 50 do Código Civil e artigo 28 do CDC. O CPC se limita a prever o procedimento diante de requerimento de desconsideração da personalidade jurídica. A instauração do incidente é obrigatória sempre que houver pedido formulado pela parte nesse sentido, salvo se tal requerimento já for formulado na própria petição inicial do processo de conhecimento ou então de execução. O procedimento previsto pelo CPC será aplicável a todas as espécies de desconsideração da personalidade jurídica legalmente previstas. O CPC adotou a técnica do contraditório tradicional no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de forma que, antes da decisão judicial, os sócios ou a sociedade, no caso de desconsideração inversa, devem ser citados, podendo se defender no prazo de 15 dias e pedir a produção de provas se for necessário. Porém, o contraditório diferido será admitido nas hipóteses de preenchimento dos requisitos de tutela provisória, de urgência ou da evidência, no caso concreto. O incidente é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Não há, portanto, preclusão temporal para a sua instauração. Agora atenção, uma desconsideração feita de ofício pelo juiz será considerada ilegal, porque terá sido realizada sem a instauração do devido incidente previsto em lei. Agora, professor, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível nos juizados especiais? A resposta é positiva. O artigo 1062 do CPC prevê expressamente o seu cabimento nos juizados especiais, com a devida observância do contraditório, previstas pelo artigo 135 do CPC e desde que a decisão seja devidamente fundamentada. E qual seria o recurso cabível contra a decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Quando decidido na sentença, será cabível a apelação. Sendo decidido por meio de decisão interlocutória, independentemente de seu conteúdo, caberá agravo de instrumento. Sendo decidido monocraticamente por relator, caberá agravo interno. Vamos encerrar a nossa aula tratando do amicus curiae. A novidade introduzida pelo CPC foi a possibilidade genérica de admissão dessa forma de intervenção, desde que preenchidos os requisitos do artigo 138, independentemente do grau jurisdicional do qual tramita o processo.
Tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica podem funcionar como amicus curiae, desde que satisfeito o critério da representatividade adequada. Cabe ao juiz definir os poderes do amicus curiae na decisão que admite ou determina a sua intervenção, além daqueles já previstos em lei. A decisão que solicita ou admite a intervenção do terceiro como amicus curiae é irrecorrível e esta deve ocorrer até o julgamento do recurso extraordinário. Assim, concluímos a nossa aula de hoje e os temas que abordamos. Concluímos aqui a nossa aula de hoje e os temas que abordamos estão apresentados de modo mais detalhado nos materiais disponibilizados em sua área do aluno. Então, não deixe de consultá-los. Desenvolva a sua autodisciplina, não espere o incentivo dos outros. O primeiro a acreditar no seu sonho tem que ser você. Mantenha o foco nos seus estudos e até o nosso próximo encontro.